Senhor. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Diga para o seu irmão assim: você está feliz? Então hoje você vai sair daqui cheio da glória de Deus. Amém? É um motivo de muita alegria. Mais um mês poder ministrar na casa do Senhor. Irmãos, a minha alegria é muito grande quando eu tenho a oportunidade de ministrar na casa do Senhor. Porque eu sei que não é fácil, né? Muitas das vezes a gente tem os chamados aí, como vocês também que estão aí, tem seus chamados. E hoje eu vou falar a respeito de uma pessoa da Bíblia que, por mais que foi chamado, que tenha sido escolhido pelo Senhor, passou por grandes provas, por grandes lutas. E nós vamos ver este homem num estágio da vida dele muito difícil. Então abramos a nossa Bíblia no Salmo de número 73, livro de Terrilim 73, para quem sabe, ou Salmo 73. A gente vai aprendendo na escola, né, nas aulas com o bispo Donato, a gente vai ficando chique. Terrilim, em grego, é Salmos. Né? E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Uma história muito comum, que vocês já ouviram as pregações a respeito deste homem. Que a Bíblia diz que o problema da prosperidade dos maus. O Salmo de Asaf. Amém? Todos acharam? Amém. Estaremos lendo. Então diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase lhes rebalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu tive inveja aos arrogantes e ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações no seu corpo, é sadio e nédio. Não partilham com canseiras de mortais, nem são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe os lábios sorvos. E diz: como sabes, Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Esses são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atirei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Amém, Deus? Aplauda o Senhor por esta palavra. Eu prometo não demorar mais que 2 horas. Tá? Aqui uma palavra, nós estamos diante de um homem que foi um homem escolhido por Deus, um homem que teve uma história, mas ele está vivendo agora um momento da vida dele. Este homem agora, a Bíblia diz, a história diz que ele está com 62 anos de idade, mas já foi um menino, com 14, 15 anos, que teve uma grande experiência com Deus. Este homem que está diante de nós nesta história, chamado por Asaf, que significa Deus se apossou dele, ou tomou para si, está vivendo um momento de dificuldade na vida dele. Está vivendo talvez uma situação como eu e você muitas das vezes vivemos. Era um homem que servia a Deus no templo. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que caminhou com Davi. Era um homem experimentado nas obras de Deus.
Mas o Salmo 73 nos diz que este homem agora está vivendo uma situação muito difícil. Ele está fazendo uma oração a Deus e pondo aquilo que estava no seu coração em palavras. Talvez escreveu esse salmo para que depois ele pudesse refletir naquilo que ele estava vivendo. Asaf está vivendo um momento difícil. Mas a Bíblia diz que Asaf agora então é um homem que tem uma família. Asaf tem uma mulher, tem 3 filhos homens e uma filha mulher. Porém, dos seus 4 filhos, um deles não pode andar. E a sua mulher também é enferma. E Asaf vai caminhando agora, sendo convidado por Salomão para fazer algo para o Senhor. E a Bíblia diz que Asaf então se chega até o templo e começa a conversar com Salomão, que reina naquela época. E Salomão diz para ele assim: Asaf, nós vamos inaugurar o templo, e eu preciso que você faça um louvor para a adoração de Deus. E Asaf diz para ele assim: tudo bem, Salomão, quanto tempo eu vou ter para fazer? E Salomão diz para ele assim: olha, nós vamos inaugurar o templo daqui 7 anos, porém você tem 7 anos para fazer o louvor. E Asaf então se apressou a ir buscar o Senhor e escrever este louvor. Eu quero situar você nessa história para você chegar a entender onde Asaf está e qual é o momento que ele vive. Então a Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, no capítulo número 3, versículo número 3, que Samuel está no templo junto com Eli, e eles vão se deitar antes que a lâmpada de Israel se apagasse. Isso significa que antes que o dia amanhecesse, antes que a esperança acabasse, Samuel está indo deitar. E a Bíblia diz, no capítulo 3 de Samuel, que a arca está presente. A arca de Deus está lá no templo, lá em Siló. E Hofni e Finéias, filhos de Eli, fazem o que bem entende dentro do templo. Não tem respeito por Deus, não tem temor a Deus, falam o que querem dentro do templo, se enroscam com as mulheres do templo, fazem barbaridade dentro do templo, não tem o menor respeito pela presença de Deus que está naquele lugar. Hoje, graças a Deus, não acontece isso. E a Bíblia diz que então, no capítulo 4, Israel está pronto para pelejar contra os filisteus. Só que Israel não tem mais a arca no meio de Israel, não tem mais a presença de Deus. Eles vão para a peleja contra os filisteus. Só que quando os filisteus vêm sobre eles, automaticamente matam-se 4.000 homens e levam cativo alguns. E eles começam a se questionar: por que nós estamos perdendo para os filisteus? Porque Deus está nos entregando nas mãos dos filisteus. E alguém diz assim: eu já sei, talvez porque falte-nos algo aqui, talvez falta algo na sua vida, talvez você está perdendo essa luta, porque falta algo na sua vida e você não sabe mais o que é. E eu vou te dizer o que falta na sua vida. O que falta na sua vida talvez seja a presença de Deus. E agora eles falam assim: olha, vamos buscar a arca que está lá com Eli em Siló e tragamos a ela para colocar no meio do arraial, assim ninguém poderá nos vencer. Terrível coisa é quando nós queremos usar a Deus para os nossos próprios bens, para os nossos próprios meios. Meu marido está na bebida, eu vou buscar a Deus por causa disso. Motivo errado, motivação errada. Você tem que ter a motivação certa, crente. Eu vou buscar a arca porque eu preciso da presença de Deus na minha vida. Aleluia. Aí sim as coisas vão acontecer na tua vida. E aí então eles buscam a arca em Siló, e junto vem Hofni e Finéias. Mas Deus tinha prometido castigar Eli. Deus havia feito uma promessa que a casa de Eli não prosperaria por causa daquilo que eles tinham feito. Então a arca chega agora no arraial de Israel, e os filisteus vêm contra eles de novo, e mesmo assim eles são vencidos.
1 Samuel, que os filisteus levam a arca embora. Os filisteus levam a presença de Deus de Israel. Eu não sei o que tem roubado a presença de Deus na sua vida. Talvez um namorico, talvez uma falta de atenção na hora do culto, na hora da palavra, talvez uma falta de reverência à casa do Senhor. Irmãos, eu não estou aqui para doutrinar, eu vim para pregar a verdade, eu vou pregar ela. E agora a Bíblia diz que Ofni e Finéias são mortos quando os filisteus levam a arca. E aí um dos mensageiros sai da fileira de Israel e corre até Siló para dizer a notícia ao seu pai Eli. E quando ele chega lá, Eli está sentado numa cadeira de frente com a estrada, velho, cego, sacerdote, já não enxergava mais. O pecado havia secado ele. Aquilo que acontecia dentro da casa de Deus, ele não mais repreendia o povo. Ele está sentado gordo, velho, olhando para a estrada, preocupado. Aí chega o moço e diz assim: Eli, seu filho Ofni e Finéias foram mortos. Ele nem se mexeu, mas quando aquele moço disse: e roubaram a arca, automaticamente ele toma um susto, cai, quebra o pescoço e morre. A Bíblia diz que ele se importou mais com a presença de Deus do que os próprios filhos dele. A arca é mais importante, a presença de Deus é mais importante que qualquer coisa na minha e na sua vida. Você precisa da presença de Deus. E a esposa de Finéias está do lado e ouve a notícia, Deus. E ela está gestante de 9 meses. Automaticamente aquele choque em ouvir que o marido e o sogro tinham morrido, aquilo veio para ela como uma dor de parto. E ela teve o filho naquele lugar. E quando nasceu o filho, pegaram as parteiras e disse assim: ele não se preocupe, é um menino. E ela não deu a mínima. Sabe o que ela disse? E acabou. Foi-se a glória. Roubaram a glória de Deus da nossa terra. Ela não estava preocupada com a criança, ela se preocupou com a glória de Deus que havia saído. Será que você tem se preocupado, irmão? Ou você vem no culto aqui, você não vê nada acontecer, para você tanto faz, você não participa da glória, você não tem preocupação com isso. Deus está dizendo, irmãos, que é hora da gente voltar. É hora da gente voltar à primeira essência. O que nós viemos fazer na casa de Deus, irmãos? Igreja. Aquela mulher se preocupou com a glória. Há uma diferença entre cabote e shekinah. Cabote é a glória de Deus, shekinah é a presença de Deus. Havia sido levada a glória. Então agora no capítulo 5 a Bíblia diz que os filisteus levam a arca para a cidade deles. Havia 5 cidades naquela época. E levado a arca para Asdod, depois Asquelon, depois por Gade, Gaza, e chegou a Ecrom, aonde a arca passava. A Bíblia diz que quando colocaram no templo de Dagon, na cidade de Asdod, e quando se colocava o rei, o Deus daquele povo saqueado, colocava em frente com o Deus deles, para simbolizar que a vitória do Deus deles era maior. Porém a história diz, irmãos, no capítulo 5 de 1 Samuel, que quando eles colocam a arca diante de Dagon e vão dormir, você pode estar dormindo, está a presença de Deus, sabe o que acontece, irmão? Aí diz que eles escutam um grande estralo no templo e vem o sacerdote de Dagon, corre para o templo. Quando eles abrem a porta, está Dagon caído sobre a arca. Eles falam: alguma coisa aconteceu, vamos levantar o nosso rei Dagon. Coloca-se Dagon de pé, mas a arca continua na frente dele. E ele começa a sair na madrugada, de novo outro estrondo. Quando eles chegam lá de novo, está Dagon com a cabeça cortada, com os pulsos, com as mãos cortadas. Era costume do povo de Israel, irmão, quando vencia um inimigo, arrancar a cabeça, cortar as mãos. Estava simbolizando que o Deus de Israel ainda é o Todo-Poderoso. O teu Deus ainda é o Poderoso. O teu inimigo vai perder a cabeça. Eles começam
começando a sofrer, ter tumores no corpo, todo o corpo cheio de tumores. E aí ele falou: vamos levar essa arca embora e leva de uma cidade a outra até chegar em Ecrom. Eu vou correr nessa mensagem, porque ela tem um tempo maior. Mas eu quero chegar lá em Azaf para a gente continuar a história. E aí ele chega lá e fala: vamos mandar a arca embora de novo, coloca sobre um carro de bois com duas vacas, os bezerros são matados. E eles enviam a vaca e diz os príncipes dos filisteus: se essas vacas subirem pelo caminho de Bet-Semes, que é a primeira cidade a 10 quilômetros de Ecrom, ali chamada Cidade do Sol, e subir por aquele caminho e entrar naquela cidade, nós saberemos que é o Deus deles que nos castigou. E os príncipes vão seguir aquelas vacas. Irmão, cuidado com quem você segue. Siga pessoas de Deus, ande com pessoas de Deus. Não siga qualquer pessoa. E os reis olham e eles sobem o caminho. Quando chegam em Bet-Semes, aos camponeses trabalhando no campo, pessoas despreparadas, que não lembravam mais da arca, não sabiam mais da presença de Deus. Mas quando eles olham para aquilo, eles avistam a arca chegando. Eu queria fazer um algo profético aqui com a permissão do bispo. Eu queria 4 homens saírem fortes, valentes de Davi. Pega aquela arca lá, põe aqui na frente. Vamos fazer um ato simbólico aí. Presbítero Luiz, ajuda o irmão Sérgio aí. Pega os valentes de Davi aí. Olha essa arca aqui, vamos representar, irmão. Que nessa noite o Senhor vai trazer a presença dele na tua vida de novo. Você precisa da presença dele. E a Bíblia diz que então a arca chega em Bet-Semes. E a arca entra pela cidade e o povo está. E eles pegam e recolhem os bois, desfazem aquela coisa, tiram as 2 vacas em frente a uma grande pedra, irmãos, naquela cidade até hoje. Cuidado com a presença de Deus, queridos. Aleluia. Aleluia. Olha o propiciatório, deixa o propiciatório cair. Glória a Deus. Eu não vou falar sobre a arca no Êxodo 25, você pode ver que tem tudo sobre a arca lá. Então, a tampa está. Certa tampa aí. E a Bíblia diz que agora a arca está entrando em Bet-Semes, irmãos. Não se disperse, preste atenção na mensagem para você não perder o foco da mensagem. E a arca entra em Bet-Semes, aqueles nossos camponeses estão lá colhendo, plantando. Eles não eram, irmãos, sacerdotes, eram fazendeiros. E então eles veem agora a arca chegando, eles se alegram. Eles tomam a água, matam as vacas, sacrificam ao Senhor diante da pedra e colocam a arca sobre a pedra. Só que aí 70 homens curiosos, eles queriam saber o que tinha dentro da arca, porque eles não conheciam a presença de Deus. Eles não sabiam o que simbolizava a arca. E aí diz a história no capítulo 5 que quando eles abrem a tampa, o propiciatório, irmão, a parte de cima é o propiciatório, onde tem as 2 asas querubins, Deus desceu no meio das 2 asas, para falar com Moisés em Êxodo 25, você vê isso aí. E aí eles começam a abrir a tampa. Quando eles olham para a tampa, para dentro da arca, os 70 homens são mortos. E todos eles se apavoram. Porque quando alguém vê alguém cheio da presença de Deus, começa a ficar com temor. Começa a dizer: olha só, está de meninice, está de brincadeira. Olha só, para que isso? Para que essa palhaçada? Para que pular? Para que falar em língua? Para que tudo isso? Sabe por quê? Porque ele não conhece a presença de Deus. Nunca viu a presença de Deus manifestar na vida dele. E aí eles começam dizendo: o que faremos nós? Quem é que pode estar na presença deste Deus tão temível? Vamos chamar alguém que possa. Conhecemos um povo da cidade vizinha chamada Kiriat-Jearim. Então eles enviam mensageiros a Kiriat-Jearim. Quando eles chegam, sobe um povo e buscam a presença do Senhor e trazem a Kiriat-Jearim. E eles levam essa arca para a casa de um homem chamado Abinadab. E ali levantam Eliezer, filho de Abinadab, para cuidar da arca, para tomar conta da arca. E aí a história diz, irmãos, que eles colocaram a arca. Aqui alguns já viram pregar essa mensagem. Colocaram a arca lá na casa de Abinadab, colocaram uma toalha por cima da arca e colocaram alguns objetos sobre lá, um vasinho de flores, colocaram talvez algumas estatuetas,
colocaram algumas coisas, e ali se cobriu e deixou, e ficou-se ali a arca, sabe por quantos anos? 20 anos passados, irmãos. 7 meses passou a arca pela cidade dos filisteus. 20 anos a arca ficou esquecida na casa de Abinadab. Quantos anos faz que a arca está escondida dentro de você? Quanto tempo faz que você não põe a arca para fora e não dá uma limpada na arca? Que você não dá uma olhada na presença do Senhor? Que você não consegue mais ver a presença do Senhor? Porque algumas coisas estão encobrindo a presença do Senhor. A Bíblia diz: julgar o homem a si mesmo, irmãos. É você com a sua consciência. E Abinadab deixou ali. E Abinadab também tem 2 filhos chamados Uzá e Aiô, que brincam através dentro de casa, brincam com a arca, mas não dão a mínima porque não conhecem a presença de Deus. Mas essa noite você vai ter uma experiência com Deus. Deus vai te mostrar a presença dele na sua vida. Deus vai se revelar a você na sua vida. Você vai viver uma experiência diferente hoje, irmãos. E aí agora estamos dizendo que Davi está reinando. Saul já não é mais rei. E Davi é levantado rei agora em Israel. E quando Davi começa a entrar no reinado, ele diz assim: olha, está faltando algo aqui em Israel. Aleluia. Nós temos um povo grande, a cidade é bonita, temos festa, temos tudo, mas falta alguma coisa. Aonde está a arca? Davi pergunta. E alguém se lembra da arca e diz: Davi, a última vez que eu ouvi falar da arca, ela estava lá na casa de Abinadab. E Davi automaticamente diz assim: então subamos e buscamos a arca, porque nós não podemos ficar sem a presença de Deus. E Davi subiu com 400 homens. E sabe quem eram esses homens, irmãos? Eram os mesmos homens que estavam na caverna de Adulão. Homens esquecidos, endividados, só aqueles que ninguém dava nada, bicho. Mas Deus pega aqueles que não dão nada, só para quê? Para colocar a presença dele. Se nós estamos aqui hoje, irmão, é porque o Senhor nos escolheu. E Davi agora separa os 400 e vai até a arca, chega na casa de Abinadab e busca a arca e traz a arca para Israel. Só que a Bíblia diz que quando ele está descendo para Jerusalém, colocasse a arca em cima de um carro de boi. E Uzá e Aiô vem acompanhando, porque é bonitinho, irmão. É bonitinho ver quem prega bem. É bonitinho ver o irmão falando em línguas. É bonitinho, mas eu não quero compromisso com isso. Eu não sei o que é isso, mas eu acho bonito, eu vou acompanhar. Eu vou seguir esse movimento. E Uzá e Aiô estavam juntos. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando de repente os bois tropeçaram, a arca tombou e automaticamente a boa intenção. E diz um ditado popular que o inferno está cheio de gente com boa intenção, irmãos. Usar a melhor das intenções para a arca não cair. Ele escora a arca e automaticamente a Bíblia diz que o céu se escureceu e desceu um raio, irmão. Partiu o peito de Uzá e ele morreu fulminado na hora. Davi olhando para aquilo, se espantou e disse: meu Deus, como levarei a arca comigo? Como farei descer a arca a Jerusalém? Vamos embora. Deixamos a arca aqui. Aonde deixaremos? Aí disseram assim: olha, tem um homem chamado Obed-edom, que tem uma casinha que dá para guardar a arca. E Obed-edom diz assim: pode pôr na minha casa. E Davi disse para ele assim: vamos colocar lá naquele quartinho lá no fundo. Ele disse: não, quartinho não pode. Por que não? Quartinho não. Então vamos colocar lá no escritório. Não, no escritório não. Vamos colocar lá no banheiro. Misericórdia, Davi, no banheiro não. Aonde eu coloco a arca, Obed-edom? Obed-edom disse assim: coloca aqui na minha sala. Aí Davi disse assim: por que na sala, Obed-edom? Porque, Davi, quando passarem pela frente da minha casa, dentro da minha casa, a presença de Deus, a presença de Deus na casa. Então assim Davi deixou a arca e foi embora com seus valentes.
3 meses na casa dele. Ele não tinha nada. As plantações dele não davam nada. A família dele estava destruída. Mas quando a arca entrou na casa dele, a história dele foi mudada. A Bíblia diz que 3 meses agora mudou, irmão. Você sai daqui da presença de Deus e 3 meses a sua vida vai mudar. Adore o Senhor com tudo que há em você, irmão.
fora. Talvez um dia você já esteve do lado de fora, mas hoje você está aqui dentro. Você se manifesta no culto de Deus, irmão. E a Bíblia diz que agora então convoca o Asaf. E Asaf está vindo lá na cidade dos levitas, com a mesma roupa que o seu pai usou, com a mesma vestimenta que o seu avô usou. Está Asaf vestido com a mesma túnica simples, com a sandalinha de couro. E ele começa a caminhar até a cidade de Jerusalém. E ele vai andando, irmãos, e pensando na música que ele tinha feito para Deus naquele dia, pensando no louvor que ele ia apresentar diante de Deus. O culto dele começou na casa dele. Ele já veio com o coração voltado a adorar o Senhor dele. E diz que agora o Asaf está andando pela cidade. E a cidade está toda morta, irmão, toda apagada, porque quando o povo está lá no templo. E quando Asaf chega, ele vê a grande multidão do lado de fora. Aproximadamente 5.000 pessoas estavam lá de fora, entre mulheres e crianças, os mais pobres da cidade. Então Asaf começa a subir os degraus do templo. E ele entra no templo. E ali ele coloca os levitas em pé no templo. E ele começa a pegar as maquetas deles para ministrar o louvor à casa do Senhor. Então a Bíblia diz, irmãos, e quando Asaf levanta as mãos para reger a orquestra que estava armada, a Bíblia diz que lá fora uma criança puxa a saia da sua mãe e diz assim para ela: mãe, vamos embora porque vai chover. E a mãe dessa criança diz: não, filho, não vai chover. A criança diz: vai, mãe, olha para cima, olha essa nuvem em cima do templo. Uma nuvem escura, irmão, começa a se aproximar do templo. Porque quando você vai entoar um louvor ao Senhor, o Senhor, se for aquilo que agrada o coração dele, ele começa a se manifestar, irmão. Há uma manifestação no mundo espiritual. Quando você entra na casa do Senhor para adorar, e a Bíblia diz que o céu se escureceu. Então Asaf está dentro do templo. E ele diz: adoremos ao Senhor. E quando ele balança as suas mãos, os levitas começam a adorar. Começa a descer a glória de Deus nesse lugar. A fumaça começa a descer. Começa a louvar a Deus. Finalizou-se o culto. Todos cumprimentaram Asaf e disseram assim: Asaf, foi lindo, maravilhoso. Todos aplaudiram Asaf. E cada um foi para sua casa, irmãos. Os ricos voltam para sua casa, os poderosos vão para os seus palácios, nos seus carrões, puxados com cavalos árabes, tudo que era de melhor. Salomão vai embora com a sua comitiva. Mas dentro do templo sobra somente um homem que tinha que limpar toda aquela bagunça, que tinha que colocar tudo no lugar. E quando ele termina de fazer a obra do Senhor, ele fecha a porta do templo. E a Bíblia diz, irmãos, que o levita, o adorador da casa do Senhor, ele não tem herança. Números 18, 20, a Bíblia diz que o próprio Deus dizendo: olha, eu serei a herança dos levitas, eu serei suficiente para os levitas, você não precisa de nada, levita, eu serei a sua herança, eu serei a
como mantido pela igreja, ele comia aquilo que o povo levava para ele. E a Bíblia agora diz no Salmo 73 que ele está descendo a escada do templo. E ele está voltando para sua casa. E ele começa a olhar para aquelas casas bonitas, maravilhosas, onde os ricos moravam. E ali havia-se festas, comemorações, porque o templo tinha sido inaugurado, tinha sido uma maravilha o culto. Todos faziam churrasco. Mas aquele homem estava voltando para o seu lar sem nada nas suas mãos. Quantas vezes eu e você, irmãos, viemos para a casa do Senhor, a glória cai, mas saímos das mãos vazias, saímos daqui vazios. Oh, aleluia! Como terras secas. Como vamos produzir se nós saímos do culto secos? E Asaf está voltando para sua casa. Não esqueça da história que eu contei no começo, irmãos. E Asaf chega na sua casa. Ele para de frente da porta da casa dele. Ele começa a comparar e ele diz: eu me invejava a prosperidade dos ímpios. Porque tudo isso acontece na minha vida. Porque há momentos que eu vejo o meu irmão prosperar, mas eu não prospero. Eu vejo fulano ser usado, mas eu nunca fui usado na presença de Deus. Eu vejo a glória de Deus descer na vida do irmão, mas a minha vida continua vazia. A minha vida continua sem a graça, sem a glória de Deus. E Asaf está neste momento. Tudo que ele fez, tudo que ele preparou para o Senhor, ele saiu dali com o coração triste e olhou para a prosperidade dos ímpios. E quando ele chega na sua casa, ele abre a porta da sua casa, ele olha para a mesa. Em cima tem um cesto, irmãos, com apenas 2 pães duros que estão lá. Asaf olha, e aquilo entra no coração dele, e ele fica quebrantado na presença de Deus. E ele começa a escrever este salmo. Ele entra no quarto e diz: olha para a mulher dele: olha, amor, hoje Deus se manifestou lá no templo. Foi coisa linda o culto, teve cura, batismo. E ela disse assim: oh, bem, por que Deus não veio aqui na nossa casa? Por que não acontece na minha vida? Talvez você pergunte para Deus: por que eu tenho passado essa humilhação? Porque há tantos anos eu sirvo a Deus e nada acontece lá na Candarábia, na minha Candarábia, sube e anda. Porque talvez não veio você, estamos andando tão vazio da presença de Deus. Ele diz agora, a história diz que ele fecha a porta, irmãos, do quarto. Ele não abre a boca para murmurar e nem para dizer nada. E ele volta para o templo. E quando ele chega no templo, ele diz assim, no 17, 73, 17: tentei no 16 refletir sobre tudo isso que eu vi, tudo isso que aconteceu. Tentei refletir, mas era muito difícil para mim entender todas as coisas que Deus faz. Não quero entender, irmão, o que Deus tem feito na tua vida. Adora o Senhor em todo tempo, na dificuldade, na luta. Não importa o que você está vivendo, Deus ele vai se manifestar quando você esquecer os seus problemas. E ele diz aí no 17: até que entrei no santuário de Deus. Asaf voltou para o templo, entrou no templo, irmão, se prostrou diante da presença de Deus, e ali ele adorou o Senhor. Eu quero convocar você para adorar o Senhor, independente do que você está vivendo. A fase que você está passando é só uma fase, querido. Vai passar. Deus não te esqueceu, Deus ele te escolheu, ele ainda é na tua vida. Ele ainda vai fazer. Não deixe a prosperidade do ímpio invadir o teu coração. Olhe para o Senhor nessa noite. Ele está dizendo: ei, olhe para o autor e consumador da tua fé. Não desista, não desanime, não deixe as lutas tomarem o teu coração, não deixe as lutas enfraquecer a tua alma. Porque sou eu na tua vida, vou eu me manifestar na tua vida, e você vai ver as coisas mudar. Glória a Deus. Irmãos, que essa palavra venha entrar no teu coração. Eu sei que é uma palavra cumprida. Talvez você está dizendo aí: mas eu não entendi nada. Eu vou te dizer uma coisa: se você não conseguir entender,
verdade aqui. Não há homem na terra que vai fazer você entender. É só o Espírito Santo e a presença dele. Agora só você, irmãos, eu quero convidar aqui na frente aquele que quer ter um relacionamento maior com Deus. Fazer como Davi, olha, vamos lá buscar a presença de Deus porque eu preciso. E você não quer sair aqui da mesma maneira, quer que algo na sua vida aconteça verdadeiramente, irmão. Mas para isso acontecer, você precisa da presença de Deus. Só você que quer, irmão. Quem não quiser vai ficar no seu lugar, irmão. Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Vem aqui à frente, irmão. É um ato profético que nós vamos ministrar. Deus vai mudar a sua história, como mudou a história do Pedro. Deus vai fazer a tua vida, como Ele fez a vida da vida grave, como Ele fez a vida de Davi, como Ele mudou a história de Asaf. Eu peço os pastores, os bispos, os intercessores aí, que saiam aí, porque é um momento de o inimigo tenta roubar aquilo que Deus quer te dar. Não pense em nada, irmãos. Pense somente na presença de Deus. Analise a sua vida nessa noite. Pergunte para si mesmo: será que eu tenho dado a presença de Deus? Será que eu tenho dado bom testemunho da presença de Deus? Onde eu estou, onde eu ando? A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um grande pecador. E para finalizar essa mensagem, eu quero dizer, irmãos, que é possível. É possível para mim e para você. Aleluia! Chamar a atenção de Deus, irmão. Oh, aleluia! E você descendo como, irmão? E você vai conseguir nessa noite. Aleluia! Eu quero profetizar que nessa noite, irmão, na sua vida será o começo de uma nova história. Você vai começar a ter visões.
onde eles pisarem nas plantas dos pés, o Senhor seja manifesto na vida deles. E que o Senhor venha ser glorificado cada dia mais na nossa vida. Eu já agradeço, Senhor, a Ti, a minha oportunidade e as palmas da minha mão, Senhor.